Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz
voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, e Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. A vida é feita de escolhas. Sempre. E a colheita é o fruto das nossas escolhas. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e a minha história. Do mundo me afastei, minha vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria.
E em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. E por falar em escolhas, tantas escolhas erradas que fiz, outra vez não faria. E quantas portas por onde eu entrei eu não mais ousaria. Falsos amigos quiseram meu fim e os inimigos zombaram de mim. A minha vida tornou-se um deserto noturno e sem fim. Eu esqueci do primeiro caminho que juntos trilhamos. Quantos atalhos surgiram e neles nós jamais entramos. Mas no momento de vil ilusão, segui caminhos do meu coração. Me vi sozinho num triste caminho de escuridão. E quando um grande abismo avistei, desesperado teu nome chamei. Tu me abraçaste e junto contigo ao caminho voltei. Não te deixo mais, segure a minha mão. Não me deixe seguir os desejos do meu coração. Como é bom, Jesus, andar contigo. Nada mais eu preciso se eu segurar tua mão. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia.
Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma desejo a ti, que junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado e aleluia, e aleluia, 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 aleluia. Que a paz e o amor do Cristo nos envolvam nessa noite, em muita luz, em muita paz, harmonia, sabedoria. Que o bom Deus nos dê força e sabedoria para a gente conduzir nossas vidas, equilíbrio, discernimento. E pedimos ao Pai amado, pelo nosso país, pela nossa pátria, pelo nosso povo sofrido, mas que às vezes ainda não sabe o que é melhor para eles. Ó Pai amado, não deixe jamais que nosso país se torne um país que caia no caos. Não permita que o dilúvio avassalador das mentes humanas perdidas destrua nosso país. Rogo, Senhor, pelas crianças, pelos adolescentes, e rogo para todos nós que o Senhor, sabe o que é melhor para cada um de nós. Obrigado pela vida, pela família, pelo lar, pelo trabalho, pela saúde física, mental, espiritual e emocional, por essa casa que nos acolhe. E pedimos, Senhor, que ampare e proteja o nosso palestrante dessa noite, inspirando e intuindo para que ele traga para nós o melhor que foi fruto dos seus estudos, das suas reflexões, das suas pesquisas. E com a permissão de Deus e de Jesus, então, nós damos por aberto o trabalho dessa noite, convidando o nosso irmão, nosso amigo, o Biela, para as suas reflexões dessa noite. Seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja e permaneça sempre no coração de todos nós. Eu não sei se é coincidência, se é merecimento ou se é castigo. Mas no dia 15 de novembro de 2020, eleição para prefeito, estava eu aqui fazendo palestra. E hoje estou de novo. Espero que eu consiga falar mais alto que os fogos que talvez daqui a pouco comecem a estourar de um lado ou de outro. Mas assim é a vida. A gente tem que tocar da melhor forma possível. E para que eu possa falar com vocês que aqui estão presentes, para vocês que estão nos acompanhando pela internet, eu convido a todos para que a gente volte um pouquinho no tempo, um pouquinho não, muito no tempo. Eu chamo vocês para fazer uma viagem que vai começar há 14 bilhões de anos atrás.
Mais ou menos é nessa data que algumas teorias falam que o universo surgiu. Uma das teorias que mais é aceita, a teoria do Big Bang, que fala que há mais ou menos 14 bilhões de anos, o universo, como o conhecemos, teve o seu surgimento. Aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás, começou a se organizar uma massa incandescente que, aos poucos, foi tomando forma e se transformou no planeta no qual todos nós aqui estamos. O universo, 14 bilhões de anos atrás, planeta Terra surge há 4,5 bilhões de anos. Se a gente for dando saltos, nós vamos perceber que há aproximadamente 3,5 bilhões de anos surgiram, segundo os estudos, os primeiros seres vivos no planeta. 3,5 bilhões de anos atrás. E os mamíferos surgiram há mais ou menos 255 milhões de anos atrás. Mamíferos do qual nós fazemos parte. E nós, seres humanos, fazemos parte de um grupo que se iniciou nesse nosso planeta há mais ou menos 4 milhões de anos atrás, que são os hominídeos, lá com os australopitecos. Para quem conhece, um dos esqueletos mais antigos que ainda existem aqui, a Lucy, ela tem mais ou menos 3 milhões e meio de anos. É um australopithecus. E a gente foi evoluindo nesse tempo, chegando aos primeiros elementos do gênero ao qual nós fazemos parte, o gênero Homo, há mais ou menos 2 milhões e meio de anos atrás. 2 milhões e meio de anos atrás. E nós, Homo sapiens, a nossa espécie, ela tem mais ou menos 200 mil anos. Então, há 200 mil anos, nós, que somos classificados biologicamente como Homo sapiens, existimos nesse planeta. Vocês conhecem os cachorros que andam pela rua. Essas diferenças de raças que existem foram alterações que foram sendo feitas ao longo do tempo. Mas se a gente pegar o que é o cachorro, ele é uma espécie que tem como nome científico Canis familiaris. Essa espécie faz parte de um gênero, o gênero Canis, do qual a gente tem várias outras espécies. Por exemplo, o lobo, que é o Canis lupus. O coiote, Canis latrans. Então, existem várias espécies dentro desse mesmo gênero, que é do Canis. O nosso gatinho também é a mesma coisa. O gato doméstico, ele é uma espécie chamada Felis catus. Mas existem outras espécies dentro desse mesmo gênero. Mas tem uma coisa interessante. No gênero Homo, só tem uma espécie. O Homo sapiens. Não existe mais nenhuma hoje. Só existe a nossa espécie. Ou seja, nós fazemos parte de uma espécie, de um gênero, que engloba mais de praticamente 8 bilhões de indivíduos no mundo. Interessante. Nós, seres humanos, fazemos parte de um grupo do qual só existe a nossa espécie. Então, imagine, se houvesse um vírus avassalador que destruísse a nós, seres humanos, não existiria mais nada. O gênero Homo acabaria conosco. Mas aí eu gostaria que vocês fizessem um pequeno exercício. Nós, eu, você, é um entre quase 8 bilhões de indivíduos que fazem parte de uma espécie num grupo de mais de 3 milhões de espécies de seres vivos, ou melhor, 3 bilhões de espécies de seres vivos, que habitam
esse planetinha que a gente chama de Terra, que fica girando em torno de uma estrela, que compõe mais de 200 bilhões de estrelas e mais de 160 bilhões de planetas que estão na nossa galáxia que se chama Via Láctea. E a Via Láctea, com todos esses 360 bilhões de corpos celestes, é uma entre mais de 200 bilhões de galáxias que existem no universo que nós conhecemos. E aí eu pergunto, quem é você diante do universo? Quem sou eu diante do universo? Quem sou eu para achar que eu sou mais do que alguém? Se eu não sou nada em comparação com o universo. E é exatamente essa a definição que Emmanuel traz para a palavra humildade. O reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. É interessante, porque tem muitos de nós que se esquecem disso e se colocam acima dos outros. E eu não vou longe não, gente. Dentro do nosso próprio movimento espírita, a gente vê isso. Alguns que se milindram quando você fala alguma coisa porque acha que está ferindo algo que ele detém. Alguns que assumem essa posição em que aqui estou, agora um pouco mais elevado do que vocês, para que vocês possam me enxergar direito. Mas aqui não existe nenhum palanque para que eu possa me sentir superior, a não ser quando o Zé Lúcio vem que põe um banquinho para ele ficar um pouquinho mais alto. Apesar de ele não estar aqui, não podia perder a chance. Mas eu, que aqui me coloco para falar com vocês, para trazer essa reflexão para vocês, eu não sou nada diferente do que qualquer uma pessoa. E nem posso me achar que eu sou diferente. Achar que eu detenha um conhecimento que vocês não têm. Quantas vezes vocês assistiram palestras, assim como eu assisti, que eu escutei tudo que eu já sabia. Ou seja, eu tenho conhecimento, vocês têm o conhecimento. Talvez os conhecimentos sejam diferentes. Mas se eu detenho um conhecimento um pouquinho diferente do seu, por que eu vou me achar melhor? É nesse aspecto que eu quero entrar na nossa reflexão de hoje. Falar exatamente sobre isso, sobre humildade. Tem um capítulo interessante no livro Boa Nova, que é de Humberto de Campos, sobre psicografia de Chico Xavier. O capítulo se chama O Sermão do Monte. E ele vem falando, ao longo desse capítulo, algo que nos chama muito a atenção com relação exatamente a isso, a sermos mais humildes. Naquela época de Jesus, quando ele começou a sua chamada vida pública, que ele começou a fazer as suas pregações, os seus atos de cura, que chamaram muita atenção, mas principalmente que ele começou a levar as suas palavras de consolo para a população, as pessoas passaram a segui-lo. E também começaram a seguir aqueles que estavam ao seu lado, os seus discípulos, porque eles viviam junto com Jesus praticamente o tempo todo. E eles queriam também receber essas palavras de consolo, e muitos queriam replicar isso, queriam se colocar à disposição da Boa Nova, à disposição do Evangelho. E começaram a procurar Jesus, a procurar os seus apóstolos. Então, era muito comum você perceber, nessa época, grupos de pessoas que iam atrás dos discípulos de Jesus. E nesse livro conta que, na casa de Levi, também conhecido por Mateus, havia um grupo de pessoas que estavam esperando por Jesus, que sabiam que ele iria aparecer ali. E muitos queriam exatamente para isso, queriam saber mais das palavras que o Cristo estava transmitindo, mas muitos queriam se colocar à disposição para trabalhar pelo Evangelho. E aí vem a fala de Levi, conhecendo alguns que ali estavam,
ele começa a colocar situações que impediriam essas pessoas de levar o evangelho para frente. E ele fala, especialmente com 3 que ele mais conhecia, e ele fala isso, o livro traz bem essas palavras. Lisandro, o que você pode fazer sendo aleijado? E tu, Áquila, cuja família o abandonou devido a algo que você fez, a sérias acusações. E tu, Pafos, que poderia fazer diante das suas atuais aflições? Imagine você chegando num local, como uma casa espírita, se colocando à disposição para trabalhar, e alguém olhar para você e falar, olha, sinto muito, mas se você usa bengala, eu não vou deixar você trabalhar aqui. Ah, você já foi aprisionado aqui por algum problema, você não pode vir falar aqui para as pessoas. Mais ou menos isso. Imagina como essas pessoas se sentiram e saíram daquele local totalmente arrasados. Mas aí chega Jesus. E Levi vai ao seu encontro na sua casa e vai. Veio um grupo de pessoas aqui, eles queriam divulgar o evangelho, mas aí eu cheguei e expliquei para eles, um é aleijado, o outro tem problema, tal. Eu tento imaginar Jesus. A calma que ele tinha que ter, a paciência que ele tinha que ter com as imperfeições nossas. Ele deve ter olhado para Levi e contado, acho que até 50, para começar a falar. Aí ele falou, meu filho, não é assim que as coisas funcionam. Todos vieram aqui em busca de consolo, todos se colocaram, à disposição. Nós precisamos aceitar a colaboração dos vencidos no mundo. Olha que palavra bonita. Aqueles que são os vencidos do mundo. E ele fala, se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles que são tristes, deserdados na imensa família humana? E ele fala uma coisa ali que, desde a primeira vez que eu li aquele livro, me marcou muito. Que os vencedores na terra não necessitam de boas notícias. Mas essa frase eu carrego comigo tem muito tempo. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E às vezes a gente esquece que são para esses que a mensagem do Cristo tem que chegar. E muitas vezes são esses que vão divulgar da melhor forma possível. E o livro vai continuando relatando, o que acontece nesse capítulo, o Sermão do Monte, no livro Boa Nova. E aí vão chegando mais discípulos, e eles se reúnem e se dirigem a um monte que estava próximo à casa de Levi. E aí eu dou um salto, saio do Boa Nova e vou para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, que ele narra exatamente a passagem que todos nós conhecemos como Sermão do Monte. E é interessante que quando você pega os 4 evangelhos e vai ler sobre essa passagem, Lucas fala muito pouco, mas Mateus discorre com muita emoção o Sermão do Monte. Talvez exatamente por isso que está relatado no livro A Boa Nova, por ele ter percebido toda a profundidade das palavras que Cristo fez naquele sermão. E ali, quando Cristo se reúne com aquela multidão, e eu também tento me colocar, quantas vezes, antes de dormir, já pedi para que em sonho eu pudesse aparecer ali, nem se fosse como uma pequena formiga, só para sentir aquela vibração. Eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, eu tento mensurar, não consigo. As pessoas que ali se encontravam, escutando Jesus falar, declamar essa mensagem de que tudo de bom nos aguarda, que é o Sermão do Monte.
E Mateus vem, na maior parte das traduções, falando exatamente assim: Jesus, abrindo a boca, ensinava, dizendo. Quando a gente pega os textos bíblicos para ler, a gente tem que pegar com um certo cuidado e prestar atenção nas coisas que estão colocadas. Porque, normalmente, uma fala te leva a algo que já foi dito, ou que vai ser explicado depois. Então, existe muita costura no meio desses textos. Infelizmente, a gente sabe disso, que muitas traduções alteraram alguns sentidos. Mas vamos nos pegar nessa fala, e Jesus, abrindo a boca, ensinava, dizendo. Se eu vou abrir a boca, eu vou falar alguma coisa. Mas se eu vou falar alguma coisa, nem sempre eu vou ensinar. Mas aí, a gente pula para uma outra parte do Evangelho de Mateus, se eu não estou enganado, no capítulo 12, que fala uma fala de Jesus que diz que a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Então, nesse Sermão do Monte, quando ele fala isso, que Jesus abriu a boca, ensinava dizendo, o que é que ele quis mostrar? Que saiu tudo que Jesus tinha de dentro dele para que ele pudesse falar. E o que é que ele falou? Amor. O que é que ele disse? O caminho para atingirmos a felicidade plena. Ou, como ele colocou, o reino de Deus. E ele começa falando exatamente assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por aí vai a sequência das chamadas bem-aventuranças. É interessante, como eu disse, a gente pegar as partes das falas. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O que é bem-aventurados? O que é um pobre de espírito? O que vem a ser o reino dos céus, que Jesus tanto pregava? Aí nós temos que buscar algumas informações para poder entender. E aí a gente entende toda a fala tão linda do Sermão do Monte. E por que exatamente ele começa falando para os chamados pobres de espírito? Bem-aventurados, a grande maioria das traduções traduz por felizes. Então, nós poderíamos traduzir como felizes aqueles que são pobres de espírito. A maior parte das traduções dos textos bíblicos, muitas vezes pegaram os textos em hebraico e traduziram para o grego. E nessa tradução, algumas palavras foram alteradas. Por exemplo, a palavra no texto hebraico, para essa primeira passagem do Sermão do Monte, existe uma palavra que em hebraico é ashrei, mais ou menos assim a pronúncia, me desculpe. Mas foi traduzido para o grego como makarioi, que é feliz. Mas o termo original hebraico não é feliz, é o caminho que leva à felicidade. Tem uma diferença. Se eu estou feliz ou se eu sou feliz, é diferente de eu estar buscando a felicidade. Então, na tradução original, Jesus estava falando para aqueles e apontando o caminho que seria para atingir a felicidade. Daí eu entendo que o Sermão do Monte, como algumas vezes eu já falei, ele é como se fosse uma escalada de uma montanha. E o primeiro passo que eu vou dar é exatamente nesse: bem-aventurados os pobres de espírito. Imagine você fazendo uma escalada, que você vai subir uma montanha. Primeira coisa, eu tenho que ter vontade. Sem vontade, não tem jeito.
A partir do momento que eu tenho vontade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o primeiro passo. E esse é o primeiro passo apontado, para que eu atinja o cume da montanha, que é chegar no reino dos céus. É exatamente ser pobre de espírito. Mas o que vem a ser isso, gente? Pobre de espírito. Alguém tem noção do que é um pobre de espírito? Porque nós usamos o termo pobre de espírito com uma outra conotação. Muitas vezes a gente fala de uma pessoa pobre como, nossa, aquela pessoa tem uma pobreza de espírito. Mas eu vou dizer para vocês, tem muita gente rica, extremamente pobre de espírito. Porque ser pobre de espírito é ser humilde. E na tradução, pobre de espírito é humilde, é o abatido, é o contrito. É aquela pessoa que está quase que agachada. Isso é ser pobre de espírito. Mas aí, como eu disse, as costuras dos textos, quando Cristo fala, bem-aventurados os pobres de espírito, e quando a gente pega essa identificação de pobre de espírito sendo humilde, o abatido e o contrito, a gente entende por que tantas falas de Jesus tinham algo das profecias, principalmente de Isaías. Eu estou parecendo um pregador aqui com a Bíblia na mão. Não assusta, não. Só vou ler um pedacinho aqui. Olha o que está escrito em Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Porque assim, estou dizendo Isaías, profeta, muito tempo antes de Jesus. Porque assim diz o elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Ele está falando de Deus aqui. Eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Olha que interessante. O próprio Isaías, numa outra parte aqui, ele fala o seguinte: assim diz o Senhor, porque todas essas coisas têm feito a minha mão, e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Todavia, para este homem eu olharei, para aquele que é pobre e de um espírito humilde e treme diante da minha palavra. Está vendo? Como às vezes a gente tem que buscar, dentro dos próprios textos, algum entendimento a mais. É para esses que Jesus estava falando exatamente em cima do que o profeta Isaías falou lá atrás. Então ele está explicando que a necessidade que nós temos de ser humilde é que vai nos indicar o caminho para que esse indivíduo, atinja o reino dos céus. E é essa primeira virtude que nós temos que nos basear. Sermos humildes. Sem sermos humildes, nós não vamos conseguir nos desenvolver espiritualmente. Pensem um pouquinho sobre isso. Sem ser humilde, você não consegue aproveitar a chance que a vida te dá de dar um passinho a mais para a sua evolução. E se baseie no que Jesus viveu. Quem foram as pessoas que ele procurou? Pessoas humildes. A quantidade de exemplos que Jesus nos deu de humildade. Então, se eu quero chegar no reino dos céus, primeira coisa, gente, sermos humildes. Deixarmos orgulho, vaidade, cobiça, mesquinhez, ciúme, inveja, e sermos mais contritos, mais humildes. Assim eu posso dar o meu primeiro passo, para que depois eu possa seguir, como ele fez nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Um passinho a mais. Os pacíficos.
Primeiro, os pacíficos. Primeiro eu tenho que ser pacífico, para depois, lá na frente, eu semear a paz. Os pacíficos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Está vendo os passos que a gente vai dando até chegar lá em cima? Os misericordiosos, porque terão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Aí ele vem com os pacificadores. Se eu não for pacífico, eu não consigo ser pacificador depois. E os perseguidos por amor da justiça. Então, para que eu chegue no reino dos céus, todos nós estamos destinados a isso. Primeiro passo, gente, é sermos humildes. E nós estamos esquecendo disso. No nosso dia a dia, nós damos muitos exemplos de que não somos humildes. Conosco mesmo. Deixamos o orgulho, a vaidade, a cobiça, tomar conta das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Então, só a humildade vai fazer com que o homem reconheça os seus erros e os seus defeitos. Gente, se nós estamos num mundo de provas e expiações, nós estamos carregados de erros e de defeitos. Então, não aponte o dedo para o outro. Seja humilde e reconheça, você também tem erro. Eu tenho erro, todos nós temos. Senão, não estaríamos aqui. A não ser que algum de vocês seja um espírito extremamente superior e está aqui por uma missão. Até o foguete assustou lá. Que eu acho muito difícil de estar... Desculpa, gente, mas acho muito difícil alguém estar nessa condição aqui entre nós. Por mais boa a pessoa seja, ela está carregada de erros, carregada de defeitos. Senão, não estaria encarnado num mundo de provas e expiações como ainda estamos. Ah, mas nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Desde quando nós estamos falando de mundo de regeneração? Quando nós começamos a falar de mundo de regeneração? Que nós estamos numa transição. Quem falou isso foi Kardec, que começou a falar isso aí. E o Espiritismo nasceu em 1857. Nós estamos em 2022, achando que nós estamos agora. Nós estamos passando por transição tem muito tempo, gente. E se vocês pararem um pouquinho para analisar o mundo hoje, vocês acreditam que a gente vai entrar rápido no mundo de regeneração, do jeito que nós estamos? Não tem como. A quantidade de coisas erradas que a gente ainda está fazendo, a quantidade de ranço que a gente vem carregando, a quantidade de guerra, de ódio, que a gente vê por tudo quanto é lado. Não tem como eu achar que eu vou entrar nessa encarnação minha, num mundo de regeneração, mas nem na outra. Quiçá daqui sei lá quantas, se é que eu ainda consiga. Quer dizer, conseguir nós vamos, todos vamos. A escala vai ser alcançada por todos nós. Mas eu tenho que começar a pensar, o que é que eu estou fazendo para dar esse passo? Porque uma coisa, eu gostaria que aquele que está me escutando entendesse. Nós estamos vivendo, se já não acabou, um momento de apuração de uma eleição que dividiu o país. Metade do país vai ficar feliz, metade vai ficar triste. Só que pensa uma coisa, independente de quem assumir o governo, quem mexe na minha evolução sou eu. Quem é responsável por fazer eu evoluir sou eu, não é o governo. Quem faz com que eu faça meus atos em prol da minha evolução e de quem está ao meu lado não é governo nenhum, sou eu. Sejamos humildes, gente. A quantidade de indivíduos cultivando ódio por causa de uma eleição demonstra que a gente está carregada de paixão. Paixão no sentido de coisas materiais. Está vendo por que nós estamos longe do mundo ainda de regeneração? Alguém pode falar, mas eu dependo de governo para fazer meus atos de caridade. Depende nada. Só depende de você. Entenda o que é caridade conforme falou Jesus.
O que foi que ele disse que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e perdão dos pecados. Que governo vai me dar isso? Sou eu que faço isso. Sou eu que perdoo. Sou eu que sinto. Para que brigar, gente? Para que cultivar ódio, como a gente tem visto? Isso não leva, infelizmente, a nenhum mundo de regeneração. Isso faz com que a gente fique patinando cada vez mais nesse mundo de provas e expiações. De que adianta eu procurar uma casa espírita, eu procurar um terreiro, eu procurar uma igreja, um templo, o que seja, uma cabana indígena no meio do mato, rezar para qualquer entidade, pedir ajuda dos nossos amigos espirituais, mas está com um ódio enorme dentro do coração para o meu companheiro que pensa de uma forma diferente da minha. Cadê a minha humildade? Como é que eu cresço? Não tem como, gente. Então, entendamos que a humildade, ela é a base de tudo. Eu acho que o espírito bravo foi embora aqui. Agora eu vou falar um pouquinho mais. Acho que ele se afastou. Agora eu vou falar mais. Mais calmo. Não, mas tem hora que te dá um... Realmente, a gente fica meio sentido. Quando eu comecei a buscar algumas informações, a ler sobre humildade, a pesquisar, por exemplo, eu trouxe aqui uma Bíblia, e eu acho que eu tenho agora já 7 Bíblias diferentes em casa, porque eu estou estudando. Eu não paro de estudar. Estou fazendo uma faculdade, que é Ciências da Religião, e está me instigando a buscar traduções da Bíblia. Então, tem hora que eu pego um texto e vou atrás das traduções todas. E fico tentando ver o que melhor está sendo falado. Porque, às vezes, você entende a coisa de um jeito, mas, na realidade, não sabemos também, porque não existe original nenhum desses textos. Mas, sei lá, vamos estudar. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue melhorar um pouco as coisas que estão ao nosso lado. Mas voltando aqui no assunto que eu comecei a falar, da base da nossa escalada, que é a humildade. Como eu disse, Jesus, não é à toa que Kardec colocou na questão 625, quem, é o nosso guia e modelo? Jesus. Quem é que vai nos guiar nessa escalada rumo ao reino dos céus? Ele. Pensa, de novo, em você fazer uma escalada. Você escalar um lugar que você nunca foi. Você precisa de um guia. Imagina você fazer uma viagem lá para o Amazonas e querer conhecer a floresta amazônica, passando de avião, pulando de paraquedas num determinado ponto, caindo lá e começar a peregrinar. Você não vai conseguir. Você precisa de alguém que vá com você e que conheça aquele caminho, que conheça a região. Por isso que Jesus é colocado como nosso guia, para que ele nos guie. Para quem já viu escalada, alguém tem que ir na frente, fixando alguns grampos na rocha, para depois colocar uma argola, para depois passar uma corda, e depois alguém vir atrás, subindo. É Jesus que está fazendo isso. E ele fez isso desde quando ele estava aqui, nos dando exemplo de humildade, aonde Cristo nasceu, gente. Eu falei lá no início que o planeta tem 4,5 bilhões de anos, só que eu falei que o universo foi formado há 14 bilhões de anos. Onde Jesus estava nessa época? 4,5 bilhões de anos atrás, que o planeta começou a se formar, ele já era um espírito crístico. Então, vocês acham que ele não tem capacidade para nos guiar? Quando ele encarna
com toda essa bagagem, e por isso que alguns textos aqui falavam num grande general, e isso muitos esperavam e ainda esperam, que esse Messias prometido, o chamado Filho de Deus, viria pegando em armas para derrotar tudo. Mas não, ele veio e nasceu aonde? Segundo alguns estudos, nasceu numa gruta, porque não cabia gente na cidade. Não tinha onde ele ficar. Segundo alguns, principalmente a tradição, ele nasceu numa estrebaria. Mas alguns relatos, eu não sei se vocês conhecem um evangelho, que é chamado Proto-Evangelho de Tiago, não sei se alguém já ouviu, são textos que não foram usados para compor a chamada Bíblia que nós usamos. Nesse Proto-Evangelho de Tiago, narra o nascimento de Jesus. Inclusive, é o que mais fala de Maria, está nesse Proto-Evangelho. E lá fala que ele nasceu numa gruta. Mas que seja de uma gruta, numa estrebaria, ele nasceu humilde, com um casal humilde. Viveu do trabalho humilde, sendo carpinteiro junto com o pai. Ah, mas Jesus não foi carpinteiro. Leia os textos, você vai ver. Muitas vezes tem alguma alusão. Aquele não é o carpinteiro. Profissão também humilde. Escolheu pessoas humildes para segui-lo. Falava com doentes, com idosos, com leprosos, com prostitutas, com pessoas que não faziam parte da comunidade judaica, pessoas humildes. E morreu numa madeira, gente, pregado numa cruz. Você quer mais exemplo de humildade do que ele nos deu? E tem 2022 anos que nós sabemos disso e a gente não usa. Então, volto lá naquela pergunta que eu fiz lá no começo. Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou um grãozinho de areia que compõe uma montanha de uma cordilheira. Eu sou uma mera gota no meio de um oceano, eu não sou nada. Se tirar essa gota, o oceano não sente. Então, sejamos mais humildes nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. Deixemos essa vaidade, esse orgulho. Eu falei que dentro do movimento espírita tem muita gente que não é humilde, realmente não é. Já vi, não vou dizer onde, mas já vi companheiro espírita reclamar de fazer palestra num centro que tinha 3 pessoas. Gente, eu quero falar com casa cheia, com um auditório, eu quero falar para milhares. O que é isso? Para quê? Eu gostaria, vamos caminhando mais para o final aqui, e que a gente saísse daqui com esse incômodo. Foi isso que eu vim fazer. Eu vim incomodar. E espero que vocês saiam incomodados. Como eu tenho me incomodado já há algum tempo. E tem uma coisa, um ditado, que acho que todo mundo já ouviu, mas que ele é verdadeiro. E você só vai entender quando o tempo passar. A vida ensina. E hoje, nos meus quase 62 anos, nessa existência, eu falo exatamente isso, a vida ensina. Quanta coisa eu venho aprendendo nesse tempo. Quantas atitudes eu alterei, principalmente lendo, estudando, aprendendo e vendo quanta coisa errada eu fazia. Esses dias eu tenho falado muito isso, com essa polarização da eleição. Eu acho que eu não me manifestei.
eu fiquei quase que alheio, gente. Eu não quis entrar em discussão, porque eu falei, poxa, para quê? Para que eu vou entrar num comentário que alguém fez, criticando esse ou aquele? O que eu vou ganhar com isso? Então eu relevei. Tem um provérbio que diz que o maior sábio é aquele que sabe que nada sabe. Exatamente. Isso aí tem alusão a Sócrates, e a história, né, fala, mas na realidade a fala dele não foi essa, mas ele, ao entrar certa vez no oráculo em Delfos, onde faziam as profetizações, uma profetisa, ao ver ele entrar, falou, eis o homem mais sábio da terra. Na realidade, seria da Grécia, mas como eles achavam que a Grécia era o mundo, então, o homem mais sábio da terra. E ele ficou meio assim, será que eu sou? E aí ele foi atrás, para tentar entender isso. Pesquisando com diversas pessoas de diversas áreas, ele percebeu exatamente isso. Cada um de nós tem um conhecimento, mas o conhecimento, muitas vezes, nessa área, nessa aqui eu não tenho. Então, quando eu reconheço a minha pequenez diante disso, aí eu me torno um sábio, que foi exatamente o que ele relatou, né? E que a gente traz isso na nossa história. Então, que tenhamos essa percepção. Estou falando com o que eu estou estudando, já estou na minha 3ª faculdade, a gente tem professores ao longo do tempo, fui mais de 20 anos professor, e às vezes a gente acha uns professores também que, eu acho que eles não se acham um Deus, eles têm certeza, porque tem uns professores que, pelo amor de Deus, ele fala uma coisa e aquilo é a verdade. Ai do você se você questionar. E se você chegar lá e mostrar para ele, mas está aqui, o que você falou não é verdade, ele te ameaça, te dá 0. Então, nossa, eu já convivi com colegas assim, já tive professores assim. Gente, para que isso? O conhecimento é construção. Eu falava isso quando dava aula, eu falei, gente, a ciência, ela vem construindo ao longo do tempo. Eu sempre fiz uma alusão com corrida de revezamento. Quando um indivíduo sai com aquele bastão, fugiu a palavra, obrigado, na mão, corre um pedaço e passa o bastão para outra. A ciência faz isso. Eu chego até um ponto com a capacidade que eu tenho, a partir daí eu não chego mais. Então, às vezes, passam séculos até que alguém pegue o bastão e corra mais um pouquinho. Talvez eu aviso para eu terminar. Então é isso o conhecimento. Então um professor que às vezes chega e fala alguma coisa, mas tem um aluno na sala que tem um pouco mais de conhecimento do que ele, complementa a gente. Então isso também é humildade. E a gente deveria nos pegar mais em cima desse sentimento de sermos um pouco menos orgulhosos, um pouco menos vaidosos, um pouco menos ciumentos, um pouco menos invejosos. Não é fácil. Realmente não é fácil. Não é fácil você estar ralando, você não consegue nem sair daqui para chegar até na Aveslândia num fim de semana e ver o outro curtindo, está lá nas Bahamas, está em Paris, está não sei aonde. Aí você fala, desgrama, eu queria ser que nem ele. Mas será que ele está feliz lá? Então pense em você. Tudo tem seu tempo. Como diria meu pai, vá com vagar. Não atropele as coisas. Tudo tem seu tempo. Inclusive o meu acabou. Mas a gente vai finalizando aqui. Mas eu gostaria, antes de finalizar, que nós pudéssemos entender a humildade e que tivéssemos a capacidade de ser humildes
como uma semente. Vocês já viram o que é uma semente? A semente, na sua pequenez, na sua humildade, às vezes feia, enrugada, mas guarda dentro dela toda a exuberância, toda a maravilha, todo o espetáculo de uma enorme árvore. Nós somos assim, gente. Cada um de nós tem isso dentro de si. Não foi falado que todos somos deuses? Todos nós temos isso dentro, mas sejamos mais humildes. Esperemos que essa semente se rompa com o seu devido tempo, que ela possa começar a formar raízes, que ela possa criar um caule e começar a florescer, quiçá frutificar. Que a gente possa entender isso, que somente seguindo esse primeiro passo, que é sermos pobres de espírito, mas que fique entendido que pobre de espírito é essa pessoa que se coloca e que se reconhece, melhor dizendo, no seu tamanho diante do universo. Que eu possa ter cutucado vocês. Foi essa a minha intenção. Para que a gente possa realmente pensar que a evolução só vai acontecer quando eu começar a mudar. Que sou eu que preciso, nem que seja devagarinho, nem que seja com várias ainda encarnações, mas que eu comece sendo humilde. E que eu possa, num futuro, talvez próximo, talvez não, encontrar todos vocês e juntos a gente lembrar do tempo em que éramos uma semente minúscula, mas que hoje seríamos todos árvores florescendo. Fiquem todos na paz de Deus e muito obrigado pela atenção. Sejamos todos, então, pobres de espírito, diante da grandeza de Deus. Pois que somente dessa forma seremos capazes de desenvolver gratidão, um sentimento tão nobre, um dos quais mais nos aproxima do Cristo e do Criador. Amado Mestre Jesus, aqui estamos hoje, refletindo sobre nossas possibilidades. E descobrimos, Senhor, que ainda somos tão pequenos e precisamos tanto de Tua misericórdia. Envolva-nos, dá-nos ânimo e disposição para continuarmos nossa caminhada. Vencer não os inimigos, mas vencer o meu orgulho, vencer o maior inimigo meu, que sou eu mesmo, vencer o egoísmo, vencer as paixões, para que possamos desenvolver resiliência, ter uma consciência tranquila, e assim alcançar a Tua paz, Senhor. Dá-nos de Tua paz hoje. Que assim seja. Muita paz a todos, meus irmãos. Quem for receber o passe, fazer fila à esquerda, e o tratamento aqui à frente.